Salve, salve, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao canal Música Café. Eu sou o Antenor e hoje nós vamos falar sobre áudio. Hoje eu vou ter um papo um pouco mais técnico, eu não vou trazer nenhum equipamento aqui para analisar. Eu vou falar para vocês sobre os drivers EST, que são uma novidade aí no mercado de fones intra-auriculares híbridos. E como eu vi que tem pouco material sobre isso na internet e poucos vídeos no YouTube, inclusive acho que eu só achei um vídeo da própria Sonion, que é a fabricante deles. Então eu vou trazer aqui esse assunto à tona, porque mais para frente eu pretendo trazer alguns fones que trazem essa tecnologia, então provavelmente eu vou referir a esse vídeo para quem tiver curiosidade de saber o que são esses drivers e como eles trabalham, virem aqui e terem um pouquinho de noção de o que são. Para introduzir então, os fones intra-auriculares normalmente trazem alguns tipos de drivers específicos e combinações deles, que são os famosos híbridos. Então o mais comum deles são os drivers dinâmicos, né, que são aqueles que têm a membrana aqui, uma bobina presa a eles, que fica dentro de um eletroímã aqui, de um ímã, desculpa, que a corrente elétrica faz ele movimentar através de uma força eletromagnética. As armaduras balanceadas, que são caixinhas pequenininhas que têm um metal magnetizado dentro em volta de uma bobina, e esse metal vibrando uma membrana que gera o som. Os ortodinâmicos, que são os planários magnéticos, que tem a bobina incrustada numa película e uma membrana bem fina com a bobina nelas, entre um campo magnético que a corrente elétrica excita essa bobina e ela mexe entre esse campo magnético gerando o som. Os eletrostáticos de alta tensão, que são drivers muito interessantes porque eles têm a membrana muito fina, uma membrana normalmente carregada com alguma carga elétrica, e ela fica entre dois estatores que geram um campo elétrico, e esse campo elétrico faz com que a oscilação desse campo elétrico faz com que essa membrana mexa. Só que essa tecnologia tem um problema porque, apesar de ser muito competente, de trazer uma sonoridade muito transparente, muito limpa, esses drivers eles têm o problema da tensão. Você precisa de uma tensão muito alta. Normalmente os fones full size eletrostáticos eles trazem tensões pico a pico da ordem de mais de 1000 volts. E você não consegue isso de um celular, evidentemente. A gente tem alguns fones aí portáteis eletrostáticos no mercado, que são, acho que é o Shure KSE 1500, e tem também aquele da Stax, que é o SR03 MK2, SR05, só que eles vêm com a caixinha do Energizer. Então, essa caixinha vai pegar a tensão de linha e vai transformar ela numa tensão bem alta para excitar esses drivers. Os drivers piezoelétricos, que são baseados em um cristal piezoelétrico, e, aliás, os drivers de condução óssea, que usam os ossos, a cartilagem da face perto da orelha para transmitir e conduzir a onda sonora, e os EST, que são drivers eletrostáticos, mas que precisam de uma baixa tensão na fonte para funcionar. Eles funcionam com a tensão parecida com as armaduras balanceadas, por exemplo. O que diferencia, então, os drivers eletrostáticos EST da Sonion e os drivers eletrostáticos normais é a tensão que você precisa na fonte para excitá-los. Os drivers eletrostáticos normais você precisa de uma tensão muito alta da fonte para excitar a membrana, e os drivers eletrostáticos do tipo EST eles não precisam dessa tensão, porque eles já trazem consigo um microtransformador de tensão que pega essa tensão de linha mais baixa e já transforma ela numa tensão mais alta e excita o driver. Então, eu já falei um pouco lá atrás, apresentando os drivers, sobre os drivers eletrostáticos. Então, o grande lance do driver eletrostático você tem uma membrana no meio bem fina, normalmente alguma coisa polimérica para poder segurar uma carga positiva ou negativa nela, uma carga elétrica fixa. Ela fica entre dois estatores, e esses estatores, você coloca uma tensão alternada, que é a onda sonora, neles, só que é uma tensão muito alta. Então, por exemplo, eu tenho meu sisteminha aqui da COS, ele chega a 700 volts RMS de tensão máxima. É coisa pra caramba, você não consegue isso numa fonte normal. Você precisa desse Energizer para poder jogar isso ali. E se não me engano, isso dá mais ou menos 2000 volts pico a pico, ou seja, o pico superior e o pico inferior de tensão dá 2000 volts de diferença. É coisa pra caramba, é uma tensão muito alta. E você me pergunta, qual que é a vantagem desse tipo de driver? Normalmente os drivers eletrostáticos, eles, por serem somente uma membrana bem fina, eles costumam trazer um grande nível de transparência e trazem junto com isso um grande nível de detalhe, e eles conseguem trazer também, são drivers muito rápidos e eles têm baixíssimos níveis de distorção, porque eles geram ondas mais ou menos, eles não geram ondas assim meio arredondadas, eles geram ondas mais ou menos planas, e isso traz para a gente uma sensação de que o som é mais natural, é mais
mas de acordo com o que a gente escuta na vida real. Então, são drivers que têm boas vantagens, sim, e ele bem implementado consegue trazer uma sonoridade muito interessante. Então, a Sonion, que é uma empresa dinamarquesa, ela é bem famosa aí por fazer armaduras balanceadas, que se não me engano a história deles começou lá com os aparelhos auditivos, usando armaduras balanceadas para aparelhos auditivos, tal qual a Etimotic, por exemplo, e eles têm armaduras balanceadas para fones de ouvido high-end de altíssima qualidade, inclusive são muito famosas pela Sonion Vantage, que são armaduras balanceadas para graves muito famosas, que esses fones aí, você encontra fones com elas nas top 10 aí de diversos reviewers, né, nos rankings, top 10 de diversos reviewers. Então, são armaduras muito competentes e ela começou a produzir esses drivers eletrostáticos de baixa tensão. Assim, ninguém usa essa terminologia, eu estou usando essa terminologia porque ele precisa de uma baixa tensão na fonte para ser citado. Então, esse driver ele vem, na verdade, com um sisteminha compacto completo. Ele vem com o driverzinho eletrostático, que parece muito uma armadura balanceada, olhando por fora, e junto com ele vem com um microtransformador. O que esse microtransformador faz? Ele pega aquela tensão de operação normal, que seria a tensão de um driver dinâmico de intra-auriculares, que seria uma tensão de operação de uma armadura balanceada, e joga ela para a tensão de operação de um driver eletrostático. Então ele nada mais faz do que pegar uma tensão aqui no primário, baixa, e transforma ela numa tensão alta no secundário e alimenta o driver. Lógico que eu estou falando aqui de uma maneira muito rudimentar, porque a própria Sonion ela não divulga muitos dados sobre isso, qual que é a transformação ali de tensão, né? Qual que é o fator multiplicador do transformador, o que tem ali dentro. Eles só têm alguns esquemáticos, eu cheguei a pegar alguns datasheets para dar uma olhada, mas eles não falam muito sobre isso, eles só falam mais sobre a resposta em frequência, sobre o nível de pressão sonora que eles conseguem gerar, então não tem nada demais, até porque a implementação deles é muito complicada. Eu até conversei um pouco com o René da Audio Dream, inclusive quero agradecê-lo por ter cedido seu tempo para conversar um pouco sobre isso. E esses drivers parece que são de difícil implementação. Você não consegue de cara assim, trazer uma implementação muito boa. Você tem que usar um crossover ali, cortando as frequências muito bem cortadas. Eles, se não me engano, trabalham bem só acima de 4 kHz, ou seja, trazem as frequências mais médio-agudas e agudas para o fone, mas eles não são muito fáceis de domar. Inclusive, tem uns fones no mercado, os primeiros aí que vieram com o EST principalmente, foram fones mal implementados, ou ficava de mais ou ficava de menos, não tinha uma curva muito retinha assim nos agudos. Mas, mais recentemente, praticamente todos os fones mais bem avaliados aí trazem os drivers eletrostáticos para apresentação de agudos, e eu realmente achei que eles são muito competentes, eles conseguem trazer agudos com uma qualidade muito boa, com um polimento muito bom, além da quantidade boa. Então são aqueles agudos que normalmente estão presentes, estão em boa quantidade, mas que tem um polimento muito bom e não trazem grande agressividade ou aquele brilho excessivo para a música. Então eu acho que são altamente válidos o uso deles aí, à medida que for sendo aperfeiçoado. Eu acho que a gente vai ter uma grande vantagem no mundo de áudio, principalmente desses fones intra-auriculares mais sofisticados. E além disso, esses drivers EST eles custam bastante caro. Eu consegui dar uma olhada nos preços assim, mas me parece que eles custam de 120 a 240 dólares um par. Ou seja, se você achar um fone aí de 300 dólares que é um híbrido que traz o EST, pode saber que tem caroço nesse angu, porque não tem como, só se o cara estiver pagando para te vender um fone. Então, certamente vai ser trazido somente em fones mais sofisticados, mais caros, e eu espero que com o tempo essa tecnologia seja mais amadurecida e outros fabricantes e outros fones consigam trazer essa tecnologia para um preço melhor, para a gente poder ter em fones mais baratos essa belíssima apresentação de agudos que os ST conseguem trazer. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Hoje foi um vídeo mais técnico. E se ficou alguma dúvida, deixem aí nos comentários que eu vou tentar tirar. Talvez eu faça até outro vídeo. E para quem quiser saber sobre os outros tipos de transdutores, se não me engano, o Léo fez um vídeo lá do Mind the Headphone. Fez um vídeo bem completo sobre isso. Se eu encontrar o link, eu vou deixar linkado aqui em cima, mas eu não sei se vou conseguir encontrar, que ele tem vídeo pra caramba lá. E é isso. Se vocês gostarem, dê um joinha. Se não gostarem, dê um like, mas por favor, me expliquem por quê, para eu melhorar da próxima vez. E é isso. Um abraço, até a próxima e valeu!